Alô, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal. É a terceira mensagem que eu estou postando. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, vai deixando o seu like, faz o seu comentário, compartilha com os seus amigos para fortalecer o canal. E Deus vai te abençoar. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Porque primeiramente, antes de ter a autorização de Deus para falar com vocês, a palavra falou comigo primeiro. E tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos para a Bíblia. Livro do Salmo 73. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram. Pouco faltou para que os meus pés escorregassem. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, verte-se de violência como de um adorno, e os olhos deles estão inchados de gordura, superabunda as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, ergue a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo voltou aqui, e águas de copo cheio se lhe espreme. E dize como sabe, ó Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança. Todavia estão sempre em segurança. E lhe aumenta as riquezas, e na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado a minha alma na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu disser também, falarei assim, e ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim dele. A Bíblia é completa. A Bíblia é cheia de histórias interessantes, histórias de homem de Deus, de heróis da fé, que marcaram o tempo em que eles viveram. Homens de Deus que infelizmente hoje já não estão conosco, já não estão em nossos meios, mas até hoje suas histórias ainda são contadas. Homens que se foram, mas deixaram um legado para nós. E quando você lê a história destes homens, quando você lê a biografia destes homens, você se vê como um deles, ou deseja ser como um deles. Você diz: eu queria ter a mesma oratória, eu queria ter da mesma unção que eles tiveram, eu queria ter a mesma comunhão com Deus como eles tiveram, eu queria ter da mesma unção, eu queria falar com Deus como eles falaram. E você vai lendo a história destes homens, e no final da história você se decepciona, você se entristece, porque estes homens de Deus eram homens natural, igual eu,
igual você que está me ouvindo. Homens de carne e osso, mas homens que viveram acima da média. E homens que tiveram um relacionamento tão grande com Deus. Quisera eu ter este mesmo relacionamento com Deus como eles tiveram. Quisera eu ter da mesma intimidade com Deus como eles tiveram. Quisera eu andar com Deus como eles andaram. Mas aí, quando você lê a história deles, e no final da história, você vê que eles não tiveram só momento bom, só momento felizes, só momentos de alegria. Eles tiveram suas dores, tiveram seus problemas, e alguns desabafaram com Deus. Eu vou ministrar sobre desabafando com Deus. O Salmo 73 é diferente do Salmo 116, que diz: amo o Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. O Salmo 73 é diferente do Salmo 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. O Salmo 73 é diferente do Salmo 34, que diz: o teu louvor estará sempre na minha boca. Por que diferente? Porque apesar dos salmos ser um livro dos cânticos, canções para os nossos ouvidos, segundo a tradição, que o livro dos salmos foi usado na antiguidade pelos judeus como o livro dos hinários, e era cantado o livro dos salmos. Mas o Salmo 73 não é um cântico alegre, é um cântico triste, porque no Salmo 73 tem um homem desabafando com Deus, tem um homem abrindo o coração para Deus, tem um homem triste, tem um homem com depressão, tem um homem frustrado. E aí eu te pergunto: quem é que um dia nunca chorou? Quem é que um dia nunca ficou triste? Quem é que nunca se decepcionou? Quem é que nunca chorou? Quem é que nunca desabafou com Deus? É natural. E este homem que está desabafando com Deus, ele tinha um lugar de destaque, ele tinha sido escolhido por Deus, nomeado por Davi, chamado para o ministério. Ele era influente, influenciava outras pessoas. Segundo a tradição, que ele liderava um grupo de 280 homens, mestre da música. Ele também não só se envolveu com a obra de Deus, mas ele envolveu toda a sua casa, ele envolveu toda a sua família, porque os seus filhos também trabalhavam na obra do Senhor. Quem é este homem? O que ele fazia? Por que ele está tão triste neste salmo? Este homem é Asaf. O significado do nome: o Deus dele se apoderou. Asaf era um levita. Asaf fazia parte da tribo de Levi. Asaf foi um escolhido por Deus, foi nomeado, foi chamado para exercer o ministério. Então você pode estar perguntando: se ele foi um escolhido, se ele foi chamado, ele não tinha 1000 motivos para estar feliz, ele não tinha razão para estar feliz, não poderia ele estar feliz, não poderia estar ele alegre, não poderia estar ele cantando? E por que ele está triste neste salmo?
Por que que ele não se vê como escolhido? Por que que ele não consegue entender? Por que que ele não consegue compreender tudo que está acontecendo com ele? Se ele não consegue ver, ele não consegue compreender. E se ele não consegue compreender, ele não consegue entender. E se ele não consegue entender, ele não aceita o que está acontecendo com ele. Tudo aconteceu com Asaf. Sabe por que ele está triste? Segundo a tradição, tudo aconteceu lá atrás, lá na antiguidade. Quando Deus lançou a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, Deus lançou no Egito. E a Bíblia diz que naquela noite, o anjo da morte passou no Egito e matou todos os primogênitos egípcios. Mas a Bíblia diz que naquela noite não morreu nenhum primogênito de Israel. E no dia seguinte, a tradição diz que Faraó abriu mão do povo, liberou o povo, e Deus passou o povo pelo Mar Vermelho. Do outro lado do Mar Vermelho, Deus agora desce e fala com Moisés e fala com Arão. Deus diz agora: Moisés, no lugar dos primogênitos de Israel e dos animais, no lugar dos primogênitos dos homens de Israel, eu quero agora a tribo de Levi para mim. Eu quero agora os levitas trabalhando na minha obra. E no dia seguinte, Moisés faz uma reunião, convoca as 12 tribos. E segundo a tradição, que Moisés diz: olha, Deus falou comigo, e Deus escolheu a tribo de Levi para trabalhar na sua obra. Deus escolheu os levitas no lugar dos primogênitos de Israel. E agora Moisés separou os levitas, e os levitas foram consagrados ao sacerdócio, ou ser sacerdotes. Os levitas, somente eles levavam a arca da aliança. Somente os levitas armavam e desarmavam a tenda do tabernáculo, porque os levitas se destacavam. Os levitas tinham um lugar de destaque. Os levitas eram diferentes. Mas tudo tem um preço. Tudo nesta vida tem um preço. Agora imagina só a alegria dos levitas, quando Moisés disse: olha, vocês foram escolhidos por Deus, vocês cativaram, vocês conquistaram o coração de Deus. Imagina a alegria dos levitas. Imagina os levitas sorrindo, felizes da vida, porque foram escolhidos por Deus. Mas o tempo passou e o povo caminhou em direção a Canaã. E antes de entrar na terra de Canaã, a Bíblia diz que Deus novamente fala com Moisés e Arão e diz: Moisés, quando entrardes na terra de Canaã, todas as tribos terão herança. Eu não falei que tudo há um preço? Deus disse a Moisés: todas as tribos terão a sua parte, receberão herança. Somente a tribo de Levi não receberão. Somente a tribo de Levi não vão receber nada. Foi o motivo da tristeza de Asaf. Foi o motivo para Asaf entrar em depressão. E segundo a tradição, que quando Deus colocou a nação de Israel na terra de Canaã, por intermédio de Josué, Josué repartiu a terra, e todas as tribos receberam herança. Só que os levitas não receberam. E segundo a tradição,
que Asaf viveu na época em que o rei Davi viveu, e também viveu na época em que o rei Salomão, filho de Davi, reinou em Jerusalém. E segundo a tradição, que Asaf era o criador das músicas. Asaf foi compositor, escritor e sacerdote. E segundo a tradição, que Asaf tinha 3 filhos, Zacur, José e Jetanias. E segundo a tradição, que na época do rei Salomão, quando Salomão inaugurou o templo, quando Salomão fez uma oração, Asaf estava presente. E no final da oração de Salomão, a glória de Deus desceu no templo. Deus desceu no templo. E a glória de Deus desceu no templo como uma nuvem. E ninguém pôde ver ninguém, porque a glória de Deus tomou aquele lugar. Mas interessante é que na inauguração do templo, todo mundo estava ali, presente com a sua família, com os membros da sua casa, porque tinha veículo, porque na antiguidade, naquele tempo, os veículos eram charretes, cavalos, todo mundo tinha um veículo, e Asaf não tinha. Todo mundo levou a sua família para o templo, Asaf foi sozinho. Todo mundo foi de veículo para o templo, Asaf foi andando. E ali no templo, quando Asaf vê Salomão orar e a glória de Deus desceu no templo, e Deus, segundo a tradição, curou todos que estavam ali doentes, todos que estavam ali. E a Bíblia diz que Deus sarou. E a Bíblia diz que antes disso, antes da glória de Deus descer no templo, a Bíblia diz que Asaf, ele olhou e viu que a família estava unida e ele estava sozinho, porque um de seus filhos estava doente, estava debilitado, inválido, em cima de uma cama. E a sua esposa já era avançada de idade. E Asaf, naquele momento, olhou e viu que todo mundo tinha bem, todo mundo estava com a sua família, todo mundo foi para o templo no seu veículo, e Asaf não tinha nada. Então, naquele momento, Asaf começou a pensar. Naquele momento, Asaf começou a desejar a prosperidade do ímpio, e ele começou a invejar. Ele começou a querer ter as riquezas que o ímpio tinha. Então ele começou a se perguntar: por que eles têm? Por que eles têm e eu não tenho? Por que eles receberam e eu não recebi? Se eu fui escolhido por Deus, se eu fui chamado por Deus, e por que Deus não me deu o que deu para eles? Asaf, naquele momento, entristeceu. Asaf já estava com depressão. E naquele momento que Asaf está ali, triste, com depressão, segundo a tradição, que quando Salomão orou, que a glória de Deus desceu, muita gente foi curado ali no templo, e Asaf não foi curado. Então, quando findou aquele culto, Asaf voltou para sua casa, sozinho, andando, e seus amigos, seus companheiros da outra tribo passavam por ele no seu veículo, e Asaf foi andando. Imagina só agora Asaf entrando na casa dele, e agora ele vê um de seus filhos deitado numa cama, doente, debilitado. Ele olha a sua esposa também ali, de idade avançada. Agora imagina só Asaf acordando a esposa e os filhos, dizendo: olha,
O culto foi uma bênção. Deus desceu no templo. Deus visitou ali no templo. E a glória de Deus desceu no templo como eu nunca tinha visto antes. Como eu nunca tinha visto antes, a glória de Deus desceu no templo. E muita gente foi curada. Eu imagino a esposa de Asaf dizendo: se Deus desceu no templo, por que ele não desceu aqui? Se Deus visitou lá no templo as outras tribos, por que não nos visitou aqui? Por que não curou o teu filho? Por que ele não te deu herança? Por que ele não te deu riquezas? E todas estas palavras fez com que o semblante de Asaf caísse. Fez com que Asaf ficasse triste ainda mais. Mas segundo a tradição, que passando os dias, Asaf voltou para o templo no dia em que não tinha culto, no dia em que não tinha a inauguração, e segundo a tradição, sozinho no santuário ali. Asaf estava ali com depressão, estava triste, mas o que me chama a atenção era que Asaf não se ausentava do santuário. Eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão. Meu irmão, quem sabe você está vivendo, quem sabe você está vivendo esta mesma situação. Quem sabe está acontecendo com você o mesmo que aconteceu com Asaf. Quem sabe você foi chamado, escolhido por Deus para trabalhar na obra do Senhor. Mas você olha para a esquerda, você olha para a direita e vê que os seus amigos, vizinho que não serve, que não teme a Deus, tem uma vida melhor do que a sua, tem um emprego melhor do que o teu, tem uma casa melhor do que a sua. Parece que eles não ficam doentes, parece que eles não estão em dificuldades, parece que eles não estão em aperto. E você olha para você e você diz: eu sou um escolhido de Deus, eu fui chamado para a obra de Deus, eu fui chamado para o ministério e faço a obra de Deus, e eu vivo pior do que eles, eu tenho uma vida pior do que a deles. Eles parecem que vivem melhor do que eu. Talvez seja esse o teu pensamento. Talvez a situação que está acontecendo com você, você não consegue enxergar a chamada, porque a chamada ela é metafísica e por um momento passa. E se você não consegue ver a chamada, você não se vê como um escolhido de Deus, você não se vê como um homem de Deus, você não se vê como alguém que foi nomeado e chamado por Deus. Talvez você se ausentou do templo, quem sabe você se ausentou do santuário, quem sabe você parou, quem sabe você estagnou, você está parado, quem sabe você está na caverna e você não quer mais fazer o trabalho do Senhor. Mas o que me chama a atenção, voltando para o texto, é que mesmo Asaf com depressão, segundo a tradição diz que ele não se ausentou do templo, ele não se ausentou do santuário. E segundo a tradição, que quando Asaf estava sozinho no templo, o Santo dos Santos desceu no templo naquele dia para visitar Asaf. O Santo dos Santos desceu naquele dia para ver Asaf. E segundo a tradição, que naquele dia o milagre aconteceu no santuário, porque naquele dia foi o dia em que o Senhor marcou, foi o dia em que o Senhor marcou para se encontrar com Asaf, foi o dia do milagre de Asaf, foi o dia da vitória de Asaf.
porque o nome de Asaf tem um significado muito forte. O Deus dele se apoderou. Então naquele momento Deus desceu, se apoderou de Asaf, e ali Deus arrancou a tristeza de Asaf, ali Deus arrancou a depressão de Asaf, ali Deus tirou as escamas dos olhos de Asaf, e Asaf começou a ver, começou a enxergar o que ele não enxergava antes. E naquele momento Deus restaurou Asaf. Naquele momento Deus restituiu Asaf. Naquele momento Deus levantou Asaf, fortaleceu Asaf e curou Asaf. Então Asaf entendeu que a prosperidade do ímpio, a riqueza do ímpio, vale sim, mas só vale para esta vida. Porque quando o homem morre, nada ele leva, porque quando ele veio, ele não trouxe nada, e quando ele partir daqui, ele não leva nada. Só o que ele vai levar com ele são as suas boas obras, é que irão subir com ele naquele dia, mas tudo vai ficar. E Asaf entendeu que a prosperidade do ímpio passa, que a prosperidade dos ímpios acaba, e que os ímpios também cedo são cefados. Então Asaf agora entendeu que aquele que fez uma projeção para o céu permanece para sempre, para todo sempre. Meu irmão, estou falando com você esta noite, estou falando contigo, Asaf, que há muito tempo não consegue sorrir, que há muito tempo não consegue se alegrar, que há muito tempo vive com uma tristeza profunda no seu coração. Há muito tempo diz que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Deus te largou, ou que as tuas orações não estão sendo ouvidas por Deus. Mas eu quero te dizer que agora, neste momento, Deus está descendo aonde você está, porque Ele marcou um encontro com você, e Ele agora está arrancando essa tristeza de você, Ele está tirando essa depressão de você, Ele está te restaurando, Ele está te restituindo, trazendo para você a alegria da salvação, que um dia você tinha, mas agora perdeu. Ele está trazendo para você agora, aleluia, Ele está restaurando você, Ele está trazendo novamente os sonhos que você perdeu, a chamada que você perdeu, Ele está te restituindo agora, meu irmão. Sinta agora o Senhor tocando em você, sinta agora Ele te alegrando, sinta agora Ele te restaurando, porque você foi escolhido por Deus. Voltando para o texto, eu imagino depois que ele visitou Asaf, também ele visitou a casa de Asaf. Eu acredito que ele curou o filho de Asaf. E depois de restaurado, porque Asaf não se ausentava do santuário. Asaf mesmo triste, ele não deixou de ser um levita, não deixou de criar música. Agora Deus restaura Asaf, e agora Asaf volta novamente ao ministério. Ele volta novamente a fazer o trabalho do Senhor, porque ele entendeu, aleluia, que a riqueza, ou a verdadeira riqueza, não está aqui na terra, porque esta terra, esse mundo, nós estamos apenas de passagem. Um dia, quando Jesus voltar, vamos deixar este mundo e vamos para a nossa terra natal, vamos morar com Jesus. Eu acredito que Asaf voltou à sua atividade, voltou a criar música, voltou a liderar, aleluia, o grupo dos mestres, e ele voltou novamente a servir o Senhor com alegria, voltou a servir o Senhor com intensidade. Esta é a palavra que eu tenho para você. Volta novamente para o ponto de partida. Volta para o barco que você deixou na praia, pega as redes que você deixou no barco e volta novamente, aleluia, como um semeador a semear a semente, semear a palavra de Deus, porque o Senhor te escolheu e você é um escolhido
de Deus. Amém. Se você gostou da mensagem, deixe o seu like, comente e compartilhe.